Você sabe exatamente como funciona a execução penal? Quando cabe progressão de regime e como funcionam os principais incidentes e benefícios? Na prática da magistratura e nas provas, execução penal não admite respostas genéricas. Erros aqui são pontos relevantes e comprometem questões inteiras. Nesse vídeo, vamos tratar a execução penal de forma sistematizada e objetiva, abordando progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, remissão e outros pontos sensíveis de cobrança em prova. A proposta é clara, técnica, com método e domínio conceitual. Olá, eu sou a Joseline Vargas e esse é o canal Carreiras da Magistratura, dedicado à preparação de alto nível para quem mira a judicatura. A execução penal, disciplinada principalmente pela Lei 7.210 de 84, é um dos temas mais recorrentes, técnicos e decisivos nas provas da magistratura. Segundo o levantamento interno do nosso corpo docente, composto por magistrados e professores com atuação direta na jurisdição criminal, mais de 70% dos candidatos erram questões de execução penal. O motivo é recorrente: estudo fragmentado da lei, sem compreensão da lógica da execução penal e da jurisprudência aplicada. Aqui, o enfoque é método, profundidade e raciocínio jurídico estruturado. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Vou abrir o material aqui para a gente começar a trabalhar as questões relativas aos pontos que mais caem, mais são cobrados na execução penal. E eu começo tratando, então, da execução das penas privativas de liberdade. Nós adotamos no Brasil o sistema progressivo de cumprimento de pena. O que significa isso? Que a gente sai de um regime mais gravoso para o menos gravoso sucessivamente. Então, por exemplo, o preso está no fechado, ele vai para o semiaberto, do semiaberto ele vai para o aberto. Não há a possibilidade da progressão de regime per saltum. O que é isso? Passar diretamente do fechado para o aberto. Inclusive, nós temos súmula nesse sentido, tá, gente? A súmula 491 do STJ, que ela diz o seguinte, que é inadmissível a chamada progressão de regime per saltum, tá? Nós temos 3 tipos de regime, tá? O regime fechado, que ele deve ser cumprido em prisão de segurança máxima ou média, e ele é para penas de reclusão superiores a 8 anos, tá? Ele também pode ser para penas menores, caso o sujeito seja reincidente ou tenha circunstâncias judiciais negativas, e pode até ser cumprido em domiciliar, se for o caso de uma prisão domiciliar humanitária. Nós temos o regime semiaberto, que ele deveria ser cumprido como em colônia penal, agrícola, industrial, um estabelecimento penal próprio desse regime, que aí o preso, se ele trabalhar, se tiver uma carta de emprego, ele sai de dia para trabalhar e retorna à noite para dormir, ou então no final de semana, né? E se ele não tiver a carta de emprego, aí ele fica recolhido nesse estabelecimento. E seria para aqueles casos da pena entre 4 e 8 anos, ou pena menor de 4, se ele for reincidente ou ainda tiver circunstâncias judiciais negativas. E na prática, esse semiaberto, ele muitas vezes ele não é cumprido nessa forma que está na lei, gente. Ele é cumprido da chamada forma semiaberto harmonizado. Por quê? Ou por insuficiência de vagas, ou porque o estabelecimento penal próprio do regime não existe. Por exemplo, na minha região, que eu atuo como juíza de execução penal, nós não temos nenhum estabelecimento próprio de regime semiaberto. Então, na minha região, ele é cumprido como? Na forma harmonizada. O que significa isso? Em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com a tornozeleira eletrônica. E nós temos ainda, por último, o regime aberto. Como é que funciona o regime aberto? O regime aberto é para aquelas penas inferiores a 4 anos e haveria o estabelecimento próprio, que é a casa de albergado. Então, pela lei, o preso de dia ele ficaria livre para fazer suas atividades, estudar, trabalhar, e de noite, nos finais de semana, ele se recolheria na casa do albergado. Acontece que, como a gente viu, do semiaberto já não tem em todas as comarcas ou não tem vaga. Em relação ao aberto, menos ainda. Então, via de regra, o regime aberto ele é cumprido em prisão domiciliar, atendendo algumas condições, dentre elas, a que normalmente é aplicada, que é se apresentar periodicamente em juízo ou no estabelecimento penal para assinar o livro da prisão domiciliar. Ainda é importante tratar do monitoramento eletrônico, gente. Por quê?
A Lei 14.843 de 2024, que é conhecida como a Lei da Saidinha, porque ela mudou a saída temporária, ela não trouxe só modificações em relação à saída temporária. Ela trouxe também modificações em relação ao monitoramento eletrônico e em relação ao exame criminológico. E no monitoramento eletrônico, ela ampliou as hipóteses de utilização do monitoramento pelo magistrado. O que ela trouxe? Ela trouxe também a possibilidade de usar um monitoramento no regime aberto, além do semiaberto que já existia, quando a pessoa tiver uma PRD, que ela tiver uma restrição de limitação a determinados lugares, e até mesmo no caso do livramento condicional. Então, houve essa ampliação da possibilidade de utilização do monitoramento eletrônico. E ainda, uma novidade muito recente, agora de dezembro, do dia 5 de dezembro de 2025, está na Lei 15.280 de 2025, que é o condenado por delitos de feminicídio, aqueles delitos contra a mulher em razão do sexo feminino, lá do 121A, do parágrafo 1º do 121A do Código Penal. E também quando forem crimes praticados contra a dignidade sexual, nesse caso, o condenado, para ele usufruir de qualquer benefício externo ao estabelecimento prisional, ele terá que utilizar a monitoração eletrônica. Então, houve com essa nova lei, a Lei 15.280, mais ainda essa ampliação do uso do monitoramento. Então, para esses casos de crimes condenados dos condenados por crimes de feminicídio ou crimes contra a dignidade sexual, nesses casos, para qualquer tipo de saída, vai haver a necessidade de utilização da tornozeleira eletrônica. E quais são os requisitos, então, para o preso progredir de regime, né? Nós vimos que temos o sistema progressivo de cumprimento de pena, que nós temos determinados regimes prisionais, e o que é necessário para que o preso progrida de um regime para outro. Tem o requisito objetivo, que tem a ver com o lapso temporal, a quantidade de pena, e o requisito subjetivo, que tem a ver com o bom comportamento carcerário. O requisito objetivo, ele está lá no 112 da LEP, tá, Jesus? Gente, eu não vou, assim, ler para vocês, né? O artigo não é esse o objetivo da aula, né? Tá lá no artigo 112 da LEP, vocês têm que dar uma lida, né? Olhem esse artigo, é muito importante porque eventualmente cai em prova percentual de progressão de regime, mas eu vou trazer para vocês a novidade, que inclusive caiu recentemente, tá? Em prova. A novidade é o quê? É o percentual para progressão de regime nos casos de feminicídio, que foi fixado em 55%, tá? Essa novidade é de 2024, da Lei 14.994 de 2024. Então, prevê a progressão de regime em 55% nos casos do feminicídio. Os demais percentuais, olhem na lei, gente, artigo 112 da LEP. E o requisito subjetivo, gente? O requisito subjetivo tem a ver com o bom comportamento carcerário. Ele é comprovado normalmente pelo ACC, o Atestado de Conduta Carcerária, que é emitido pelo diretor do estabelecimento prisional. O que ocorre? Desde 2003, não era mais exigível o exame criminológico para a progressão de regime. Era possível que o magistrado, diante do caso concreto, determinasse a realização do exame, por exemplo, num delito hediondo, um delito cometido com violência ou grave ameaça. Mas, via de regra, não era necessário. A Lei 14.843, aquela da saída temporária que eu falei para vocês há pouquinho tempo atrás, ela trouxe uma grande modificação em relação ao exame criminológico, porque ela voltou a trazer a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime. Então, como ficou após a Lei 14.843? O parágrafo 1º do 112, ele tem essa leitura, que em todos os casos o apenado somente terá direito à progressão de regime se ele tiver boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, gente, depois dessa modificação, para todos os casos de progressão de regime, inclusive do semiaberto para aberto, seria necessária a realização do exame criminológico. E aí se discute, né, se retroage ou não essa determinação legal. E predomina que não. Por quê, gente? Porque é uma norma que restringe o direito constitucional à liberdade.
que é uma norma de natureza constitucional, uma garantia do cidadão. Então, assim como as normas penais de caráter material não podem retroagir para prejudicar o réu, da mesma forma, essa norma não vai retroagir para prejudicar o réu. Então, se entende que ela somente é aplicável, essa exigência do exame criminológico para todos os casos, somente é aplicável para aqueles delitos cometidos após 11 de abril de 2024, que foi a vigência da lei. Ainda nós temos uma alteração muito recente, de dezembro de 2025, da Lei 15.280 também, que diz o quê? Que o condenado, tá lá no artigo 119A, gente, que o condenado por crimes contra a dignidade sexual somente ingressará em regime mais brando, ou seja, somente vai ter progressão de regime, se os resultados do exame criminológico afirmarem a existência de indícios de que não voltará a cometer crimes da mesma espécie. Então, nos crimes contra a dignidade sexual, agora é necessário que, para a progressão de regime ou para a saída temporária, benefícios que tenham relativos à saída do estabelecimento penal, que ele tenha, então, um exame criminológico dizendo que ele não vai ter, que ele não tem indícios de que ele vá voltar a delinquir. Tá? Fixem isso, é novidade, tem muita chance de cair. E pela mesma lógica da norma anterior que a gente viu, não retroage porque é prejudicial ao réu. Nós temos uma outra espécie de progressão de regime, gente, que é a progressão de regime especial. Para quem ela serve? Mães de crianças, né, filhos até 12 anos, ou de pessoa com necessidade especial, independente da idade. São regras que facilitam a progressão de regime nesses casos. Por quê? Porque aí a progressão de regime vai ser na fração de 1/8. Quais são os requisitos para essa progressão de regime especial? Não ter sido crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o filho ou dependente, ter cumprido no mínimo 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional e não ter integrado organização criminosa. Então, são esses os requisitos. Tá? E importante ainda em relação à organização criminosa é que nós temos duas correntes. Uma corrente ampla, que entende que é qualquer delito praticado com concurso necessário de pessoas. Então, a associação para o tráfico, por exemplo, entraria nessa vedação. E a corrente restritiva, que entende que não, que é só a condenação pelo crime lá da Lei da Organização Criminosa, o artigo 2º da Lei 12.850. Então, uma vez cumpridos aqueles requisitos, a mulher teria direito a progredir de regime com 1/8. Vale para o tráfico? Vale, por quê? Porque apesar dele ser hediondo, ele não é um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O importante que vocês têm que gravar e ter em mente também é o seguinte, que se por acaso ela cometeu uma falta grave ou um novo delito, ela vai perder o direito a esse benefício, ele vai ser revogado. E a prisão domiciliar, gente? A prisão domiciliar, ela está lá no artigo 117 da LEP, que nos diz o seguinte, basicamente, tá? Que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto, na lei fala só regime aberto, gente, em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado com doença grave, condenada com filho menor ou deficiente e condenada gestante. Apesar da lei só falar em aberto, gente, a jurisprudência ela entende que pode também no semiaberto e no fechado, desde que tenha condições excepcionais. E ainda tem decisão da 6ª turma do STJ dizendo que no caso da doença grave, da domiciliar humanitária por doença grave, não basta a comprovação da doença. Tem que haver a comprovação da doença, mas também que o tratamento necessário para que a pessoa, né, restabeleça a sua saúde, não está disponível na casa prisional ou se está, que ele é insuficiente. Então, não basta ter a doença. Tem que demonstrar que não está recebendo o tratamento ou que o tratamento não é adequado dentro da casa prisional. E a outra espécie de domiciliar é a domiciliar especial para a mãe. Nesse caso, está lá no 318, incisos 4 e 5 do Código de Processo Penal e lá no 318A, que a mãe ou a gestante, ela vai ter direito a domiciliar especial, né, mãe de filhos menores de 12 anos, né, ou de pessoa com deficiência, né, lembrando que tem essa limitação etária, vai ter direito à prisão domiciliar especial se ela não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça,
nem contra os filhos ou dependentes, e não tiver nenhuma circunstância, né, que contraindique a medida. Então, nesses casos, a mãe faria jus a esse benefício da prisão domiciliar especial. Para quê? Para estar junto dos seus filhos. O objetivo é que ela crie os seus filhos. A jurisprudência também, nesse caso, né, apesar do dispositivo ele ser relacionado à prisão cautelar, ela amplia para tanto a prisão provisória quanto a definitiva, tanto no regime fechado, no semiaberto e no aberto. E a quinta turma do STJ, ela decidiu já que a necessidade de comprovação dos cuidados maternos não é essencial para o benefício. Por quê? Porque os cuidados maternos, a necessidade de ter a mãe cuidando do filho, ela é presumida. Então, não precisaria fazer estudo social e ir atrás de ver se tem ou não um parente para ficar com aquela criança. Se presume que efetivamente é necessário o cuidado materno. Visando o quê? A proteção integral da criança. Claro que se for demonstrado que essa mãe nunca conviveu com o filho, nunca teve maior contato, aí ela não vai fazer jus ao benefício. Mas, via de regra, se presume. Tá? Então, vai ter direito. O outro benefício que nós temos que falar, que é muito importante, né, o outro direito, é o livramento condicional. Primeira coisa que vocês têm que saber, que o livramento condicional não faz parte do sistema progressivo de pena. Não é regime fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional. Não é isso, tá? Os regimes são uma coisa e o livramento condicional é outro tipo de benefício com regras próprias. Então, eles são coisas diferentes. O livramento condicional é o quê? É a concessão da liberdade antecipada para o condenado, desde que ele cumpra determinadas exigências no restante da pena que ele deveria ficar preso. Está lá no artigo 83 do Código Penal e no 131 e seguintes da LEP. É para aquelas penas, os condenados, né, de pena igual ou superior a 2 anos, e para chegar nesse montante pode haver a soma das penas. Como eu disse para vocês, ele não tem os mesmos requisitos da progressão de regime, porque ele não é um regime, ele tem requisitos próprios. Então, ele tem o requisito objetivo, que tem a ver com o prazo, e o subjetivo, que tem a ver com o comportamento. Então, em relação aos lapsos temporais, tá? Antes do pacote anticrime, o que nós temos? Para o condenado por crime comum primário, é necessário 1/3 de pena. Para o comum reincidente, metade. Para o hediondo primário, 2/3. O hediondo reincidente não tem direito. E a associação para o tráfico, ela tem previsão específica de 2/3 também para o benefício. Após o pacote anticrime, vieram algumas vedações para o livramento condicional. Para o hediondo primário com resultado morte e para o hediondo reincidente com resultado morte. Depois, com a lei do feminicídio, veio mais uma vedação. Então, depois da lei do feminicídio, a 14.994, não há também a possibilidade da concessão do livramento condicional se ele for condenado pela prática do feminicídio, mesmo que ele seja primário. Então, o réu não vai ter direito ao livramento condicional no caso do feminicídio. E o requisito subjetivo, gente? Os requisitos subjetivos, eles têm a ver com o comportamento. Então, bom comportamento carcerário, que pelo tema 1161 do STJ, ele deve ser verificado durante todo o cumprimento da pena. Ausência do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Além disso, se entende como requisito subjetivo também o quê? A reparação do dano também é visto como requisito subjetivo. E quando a gente fala em livramento condicional e necessidade de reparação do dano, faria já ter a conclusão de que se ele, por exemplo, não pagou a multa, não reparou o dano, ele não teria direito ao livramento condicional. Sim, essa é a primeira conclusão. Só que nós temos o tema 931 lá do STJ, que diz o seguinte, que uma vez demonstrada a hipossuficiência, se ele foi condenado por uma PPL, uma PRD, junto com uma multa, por exemplo, e aí ele não pagou a multa, mas ele cumpriu a pena, o não pagamento da multa, se ele demonstrar que ele é hipossuficiente, não vai impedir a extinção da punibilidade. Então, se entende que pode o mais, que é a extinção da punibilidade, se entende que pode o menos, que é o livramento condicional também. Então, se demonstrar que ele é hipossuficiente, que ele não pagou a multa, que ele não reparou o dano porque ele realmente não tinha como fazer, ele também vai fazer jus ao livramento condicional, mesmo nessas situações em que ele não reparou o dano ou ele não pagou a multa.
Eu não vou entrar aqui nessa aula como uma revisão breve, né? São alguns tópicos que a gente vai falar sobre as hipóteses de suspensão e revogação do livramento condicional, mas são também temas muito importantes. Eu vou passar diretamente para a saída temporária, porque nós também tivemos bastante alterações nesse instituto. Então, primeiro a gente vai falar como é que era antes da lei nova da saída temporária, a lei 14.843 de 2024. Então, até essa lei, quando era cabível a saída temporária? Tá? 3 hipóteses: visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante ou a instrução formal e participação em atividades que contribuam para o retorno ao convívio social. Então, o que dizia lá? Que os condenados em semiaberto podiam pedir autorização para essas 3 finalidades, né, sem vigilância direta, ou seja, sem escolta. Tá? Pode vigilância indireta, que é a tornozeleira. Então, poderiam nessas 3 hipóteses. Com a nova lei da saída temporária, o que foi retirado? Tá? Retirou-se a possibilidade de sair para visita à família e para atividade que retorne o convívio social, que contribua para o retorno ao convívio social. Permaneceu somente o quê? Frequência curso profissionalizante. E ainda assim, lá no parágrafo 2º, a gente tem uma vedação ainda maior, porque diz assim: não terá direito à saída temporária de que traga o caput desse artigo ou o trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça. Então, mesmo no caso da frequência curso, de ser só para fazer um curso, uma profissionalização, ensino formal, o condenado que tiver cometido crime hediondo ou com violência ou grave ameaça não vai ter direito. Então, atualmente se excluiu a possibilidade de visita à família, de atividade que retorne convívio social, só curso, estudo formal, e ainda assim, condenado por hediondo ou crime com violência ou grave ameaça não vai ter direito. Retroage, gente, mesma discussão que a gente fez lá quando a gente falou do exame criminológico. Prevalece que não, porque ela acaba afetando um direito constitucional do cidadão, o direito à liberdade, então ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Outro tema que eu vou trazer para vocês aqui muito brevemente é a questão da remissão, que frequentemente cai em prova. A remissão é o quê? É contar aquele tempo que o preso trabalhou ou estudou, né, como um tempo a menos de pena. Você vai utilizar aquele tempo de trabalho ou estudo por parte do tempo do condenado como um tempo de pena cumprido. Então, como é que é feita essa contagem, né? Como é que é feito esse aproveitamento do tempo de trabalho ou estudo como tempo de pena cumprida? Quando é pelo trabalho, a remissão pelo trabalho vai ser o seguinte: um dia remido, tá, de pena a cada 3 dias trabalhados. Tá? Então, trabalhou 3 dias, tem um dia de remissão. Como comprova pelo atestado de efetivo trabalho. É só para presos, a remissão pelo trabalho é só para presos do regime fechado e semiaberto, gente. Porque no aberto, o trabalho é uma das condições do regime. Tá? Então, só para o fechado e para o semiaberto, remissão pelo trabalho. E importante, tá? Não há a possibilidade da remissão ficta, que é aquela remissão pela omissão do Estado em fornecer vaga. Então, se naquela unidade prisional não tem vaga para todos trabalharem, ou não tem vaga de trabalho ou de estudo, não há a possibilidade de receber remissão ficta mesmo assim. É só se ele efetivamente trabalhou ou estudou. E a remissão por estudo é uma contagem diferente, gente. É um dia de pena para cada 12 horas de estudo distribuídas em no mínimo 3 dias. Então, 4 horas de estudo por dia. Se ele concluiu o ensino fundamental, médio, superior, ele ganha 1/3 a mais em remissão sobre aquilo que ele fez. Ainda, gente, no ENAM, por exemplo, no ENEM ou no ENSEJA, que é os exames que comprovam as conclusões dos ensinos, eles também têm uma possibilidade de uma remissão de determinado número de dias. Né? No ENEM, por exemplo, são 100 dias que ele vai ganhar, no ENSEJA ele também tem o direito de ganhar um número determinado de dias. Então, também com essas provas, há a possibilidade de receber remissão pelo estudo. Tem a remissão por leitura, gente, que eu não vou falar aqui, porque eu acho que
também não é uma coisa que vá cair na prova de vocês, ela é prevista mais pelo CNJ ali, a resolução 391 do CNJ, que traz a remissão por leitura, mas por descargo de consciência, o que eu vou trazer para vocês? Existe a remissão por leitura, tá? O preso pode remir a sua pena através da leitura, e nesse caso a contagem é diferente, ele vai fazer jus a 4 dias de remissão por cada obra lida, mas não basta a leitura, ele vai ter que fazer um relatório, esse relatório tem que ser aprovado, tá? E aí o professor vai corrigir e mandar para a execução penal. E na remissão por leitura há uma limitação, tá, gente? São até 48 dias por ano, ou seja, é uma obra lida por mês. Então, ele vai ter direito à remissão de pena pela leitura? Vai, mas tem um limitador, 48 dias por ano, o que equivale a uma obra lida por mês, porque é 4 dias de remissão por obra lida. Encerramos essa brevíssima explanação da remissão. Eu vou falar um pouquinho só sobre o sistema disciplinar, porque ele também cai muito em prova. Então, o que nós temos aqui do sistema disciplinar, gente? O sistema disciplinar, ele é para manter a ordem dentro do sistema prisional, tá? O preso sabe que se ele tiver uma falta, uma infração lá dentro, ele vai ter uma penalidade. Nós temos algumas vedações a esse sistema disciplinar, que estão lá no artigo 45 da LEP. Quais são? Cela escura, alguma penalidade que viola a integridade física ou moral, e sanção coletiva, tá? Por quê? Por causa do princípio da culpabilidade. Então, não é possível sanção coletiva. As hipóteses de falta grave, elas estão lá no artigo 50 da LEP, elas são hipóteses taxativas. Vocês devem ler elas, saber elas, conhecer elas, que pode cair em prova. Quais são, tá? Muito brevemente. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e disciplina, ou seja, motim. Fugir ou tentar fugir. Possuir algum instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, normalmente são aqueles estoques, né, as facas artesanais. Provocar acidente de trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas, por exemplo, a condição de permanecer recolhido na sua residência, a obrigação de assinar o livro da domiciliar. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5º do artigo 39 da LEP, que são os deveres de obediência aos agentes prisionais, eles têm a ver com respeito e a obediência aos agentes. 7º, ter em sua posse ou utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com o mundo exterior. Depois, logo no próximo slide, a gente vai falar das 2 súmulas que tratam sobre a utilização de celular dentro das casas prisionais. E a última hipótese é que se recusar a fazer o procedimento de identificação de perfil genético, mas é só para aqueles crimes que têm a obrigação de fazer a identificação do perfil genético, tá, gente? Súmulas que vocês precisam saber sobre celular, porque até são relativamente recentes. Súmula 660 e 661, que dizem o quê? Que a posse pelo aparelho do apenado do aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave, tá? Então não precisa ser efetivamente o celular. Se for apreendido bateria, se for apreendido chip, também é falta. Então não é só o celular. A posse pelo apenado do aparelho ou de seus componentes constitui falta grave. Então, bateria, chip, cabo, tudo isso também é falta grave. E, por fim, muito importante nessa súmula, a 661, diz que a falta grave ela prescinde da perícia no aparelho celular apreendido ou de seus componentes. Tá? Então, você não precisa periciar o celular para verificar se está efetivamente funcionando para ser configurada a falta. Então, basta a apreensão do aparelho que já há a configuração da falta. Tá? Então, essas 2 súmulas são recentes e são bem importantes. Outras situações que ensejam a falta grave, gente. Prática de novo crime doloso, tá? Lá do artigo 52 da LEP, tá? Não é necessário, tá, gente, uma sentença com trânsito em julgado para configurar a falta grave aqui pela prática do fato novo. Tá? Nós temos a súmula 526 do STJ, o tema 758 do STF, que dizem isso. Não é necessário trânsito em julgado da sentença condenatória para o reconhecimento da falta pela prática do fato novo. Basta que venha a notícia desse fato novo para o processo e tenha o recebimento de uma denúncia que a gente pode já reconhecer a falta grave. E lembrando, se depois ele vier a ser absolvido por esse fato ou o inquérito ser arquivado, aí a falta ela é cancelados, consectários, eles são cancelados e ele retorna para o status quo ante.
Um monitoramento eletrônico tem um aspecto interessante, gente, quando a gente vem falar sobre a questão das faltas graves. Por quê? Porque tem uma certa controvérsia. E por que a controvérsia? Aqui no 146C da LEP diz o seguinte, que o condenado ele vai ser instruído acerca dos cuidados que ele deve adotar com o equipamento, né? E no parágrafo único diz assim, a violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo pode acarretar a critério do juiz a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da domiciliar e a advertência. Não fala, ali no inciso, em falta grave. Então, parte da doutrina entende que não poderia ser configurada falta grave o descumprimento aos deveres da tornozeleira eletrônica, porque não está ali a expressão falta grave. Mas a jurisprudência maciça dos tribunais superiores considera falta grave também as violações da tornozeleira eletrônica. Quais são elas? Violação de zona, descarga de bateria, rompimento da tornozeleira, bloqueio de sinal. Tudo isso é falta relativa ao uso da tornozeleira, do monitoramento eletrônico. E para a doutrina super majoritária, tá, praticamente pacífica dos tribunais superiores, essa jurisprudência ela é praticamente pacífica, que se considera assim falta grave esses fatos, né, essas desobediências dos deveres da tornozeleira eletrônica e normalmente se fundamenta lá no 50, inciso 6º da LEP, junto conjugado com o artigo 39. Trago alguns entendimentos em matéria de falta grave para vocês, porque isso eventualmente cai em prova também. Então, é necessária a individualização da conduta para o reconhecimento da falta grave. Não pode sanção coletiva. Então, por exemplo, foi pego um celular na cela em revista geral. Na cela tinha 12 presos. Pode punir todos aqueles presos pela posse do celular? Não. Se tu não consegue comprovar de quem é o aparelho, não pode. Mesma coisa, foi destruído, danificado alguma coisa dentro de uma cela, que tem 10, 12 presos. Se tu não identificar quem fez, não pode punir todos da cela, tá? Ainda, imposição da falta grave ao executado em razão da conduta praticada por terceiro, quando não comprovada a autoria do reeducando, também viola o princípio da intranscendência, da culpabilidade. Qual é o exemplo disso? Visitante tentou entrar com droga na casa prisional. Não é falta grave para o preso. A visita vai responder por esse fato, mas não é um PAD automático para o preso. Por quê? Porque o preso, a gente não pode presumir o conluio, tá? Então, desde que não haja essa efetiva demonstração desse conluio, não há possibilidade de punir. Então, não há falta grave nesses casos. Desobediência aos agentes é falta grave. A fuga configura a falta grave de natureza permanente, ou seja, enquanto ele não for recapturado, ele está em fuga. O reconhecimento da falta grave faz com que possa ser perdido até 1/3 dos dias remidos, tá? E importante, gente, até 1/3 dos dias remidos e não tem limitação. Se for 100, se for 200, se for 20, tanto faz, não há uma limitação, porque seguido em questões vem essa questão, limitados a 30 dias, limitados... Não tem limitação, é até 1/3 dos dias remidos. É prescindível a perícia no aparelho celular, que esse entendimento, inclusive, foi simulado agora, e é imprescindível a confecção do laudo toxicológico no caso de apreensão de drogas para configurar a falta grave. Importante, gente, falar um pouquinho da data base, tá? Que o cometimento da falta grave, isso também sempre cai em prova. O cometimento da falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. Então, para a progressão de regime, interrompe o prazo. Por quê? Porque se ele for condenado, vai alterar a data base, que é a data que começa a contagem do benefício. Mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, para a saída temporária, para indulto, para comutação. Então, só interrompe para a progressão de regime. Então, memorizem isso, que a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, saída temporária, indulto, comutação, todos os outros benefícios. E para encerrar aqui, os consectários da prática da falta grave, gente. Quais são os consectários da prática da falta grave? Se for reconhecida uma falta, o juiz pode aplicar 3 consectários. Regressão de regime para o regime imediatamente anterior, ou até mesmo, se entende, há alguma jurisprudência que poderia, inclusive, passar do aberto para o fechado, mas, via de regra, é para o regime anterior. A alteração da database para a progressão de regime, para a data da prática da falta,
ou se for uma fuga para a data da recaptura, e a perda de até 1/3 dos dias remidos. Então, esses são os consectários, gente. Fizemos uma breve revisão dos pontos mais importantes da execução penal. Tenho certeza que com esses pontos vocês conseguem resolver muitas questões e vai diferenciar vocês no desempenho da prova, principalmente da prova objetiva, que tenha muitas pegadinhas normalmente nesses temas de execução penal. Neste vídeo, consolidamos os fundamentos da execução penal, com foco nos pontos que efetivamente geram cobrança em prova e exigem domínio técnico do candidato. Esse é o padrão de abordagem que adotamos na trilha da magistratura: profundidade teórica, leitura estratégica da legislação, jurisprudência aplicada e condução por professores que atuam na carreira. Se você busca uma preparação consistente, com aulas estruturadas, materiais estratégicos e simulados alinhados ao nível da magistratura, o link da descrição dá acesso ao nosso evento gratuito da Trilha da Magistratura. E se você quer se aprofundar em temas como a aplicação da pena, clica no vídeo que já está aparecendo na tela agora. Te vejo lá!